Fala galera, vamos lá, vamos reagir aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal Fute Alves React. Lógico que a gente não tá nada feliz, a gente não vai comemorar a derrota, isso não tem como, né? Mas o que acontece? Flamengo faz bom jogo, Ala substitui muito bem Pulgar, né? E o goleiro do Santos fez uma defesa maravilhosa para eles, é óbvio. Quando o Arrascaeta dá aquele passe de calcanhar e aí Plata dá a cavadinha e acerta no goleiro do Santos, e aí o goleiro do Santos foi muito feliz. Mas um bom jogo sim, o Santos se empenhou muito na marcação, foi para trás, ficou atrás, né? A bola ficou com a gente, mas aí o que é que acontece? A gente não foi feliz, porque assim, o goleiro do Santos pegou bem, a gente teve mais posse de bola, a gente teve mais volume de jogo, jogamos em cima, pressionamos, não deixamos o Santos jogar tanto, mas aí, queiramos ou não, Neymar bem recuperado nesse tempo de parada para a Copa do Mundo de clubes, ele recupera bem, né? E aí teve um rendimento muito bom e foi feliz, é um cracaço de bola e conseguiu fazer um gol, tira da cartola um gol legal para eles aí. E acabam vencendo o jogo, mas o nosso time joga bem, como sempre. E Filipe Luís, como sempre, mais uma boa entrevista. Ele dá a opinião dele sobre cada ponto, sobre o Neymar, sobre até mesmo a situação do próprio Pedro. E direitos e créditos pertencem à Flá TV. Tá bom? Direito de imagem e créditos pertencem à Flá TV. Vamos lá, vamos pro vídeo. Compartilha, deixa seu like, vamos bombar esse vídeo aí, é nóis, bora pro vídeo. Felipe, pesado, resultado negativo, o que você enxerga como positivo pode ser em relação ao desempenho coletivo e individual também? Bom, é sempre difícil, né, depois de uma derrota, mas primeiro temos que parabenizar o Santos pela vitória. É um time que fez um grande trabalho dentro do campo, tentou de todas as formas anular as nossas vantagens ofensivas e conseguiu, aproveitou bastante os contra-ataques que tiveram e vencer o jogo, né? Então agora continuar trabalhando. O único caminho é trabalhar, treinar e pensar em vencer o próximo jogo. Felipe, boa noite. Aqui Bianca Molina, TNT Esportes. Em boa parte do jogo, para não dizer em todo, o Flamengo ele dominou, ele controlou, teve as ações, muito mais posse de bola, mas mais uma vez esbarrou naquele pequeno detalhe do último terço, a dificuldade de construir e finalizar todas as jogadas. Queria saber qual é a tua leitura, por que o time tem encontrado esse tipo de dificuldade, ainda mais contra um Santos que, apesar de ter construído a vitória, hoje tinha uma estratégia que era praticamente deixar a bola de fato com vocês e jogar pelo contra-ataque. Obrigada. Bom, eu acredito que primeiro eles tentaram pressionar. A gente viu no começo do jogo, eles saíram jogando uma também, a gente tentou pressionar, eles conseguiram sair jogando e depois eles tentaram e a gente conseguiu sair muito bem dessa primeira pressão deles e acabamos dominando e defendendo com a bola, né? Tendo a posse, tendo o domínio, e eu concordo contigo onde você fala que no terço final, né, na área do Santos, eu acho que é onde faltou um pouco mais de agressividade, para a gente finalizar as jogadas, um pouco mais de coragem para arriscar mais cruzamentos, para chutar de fora da área, ou até mesmo 1 contra 1, num time que estava tão bem defensivamente, né? Um time que está muito bem trabalhado pelo Kleber. E então eu tentei em algum momento do primeiro tempo já trocar o Luís e o Bruno, fazer essa mudança, porque o Luís pelo menos ele ia conseguir cruzar com a perna esquerda. Tentei isso, mas mesmo assim o Santos estava bloqueando bastante nossos movimentos e nossos cruzamentos e as nossas entradas na área, e acabamos que criamos esse volume, mas não conseguimos converter isso em ocasiões, em chances de gol, né? Então agora vamos analisar realmente o que podemos fazer de diferente para poder superar esse tipo de defesa. Felipe aqui, Isabelle Costa do canal Gold. É óbvio que tem um carinho ali por parte de você com o Neymar, até deu para ver muitas movimentações e interações dele com você.
Até teve uma hora no gol, não sei, acho que até o momento para você confirmar que depois do gol ele comemora, olha para você e fala, eu falei. Teve alguma coisa nesse sentido de ter provocação entre vocês? E queria saber também se teve alguma estratégia para poder pensada em cima do Neymar, né? Porque a gente sabe que é um jogador letal e que pode acabar com o jogo como fez. Teve alguma estratégia? E queria que você pudesse falar também sobre essa troca que você teve com ele. Bom, um jogador extraordinário, um grande amigo. Ex-companheiro de seleção, tenho uma amizade muito grande, muito boa com ele, e é um privilégio para o futebol brasileiro que ele esteja jogando aqui novamente, né? Uma pena que hoje ele conseguiu decidir o jogo para o Santos, conseguiu... Okay. Ele conseguiu decidir o jogo para o Santos, um jogador que é determinante, um jogador que pega a bola e sempre faz alguma coisa, sempre faz uma jogada de perigo, de efeito, ou deixa um companheiro na cara do gol. E esse tipo de jogador, obviamente, que tentamos ter um cuidado especial. Primeiro, não deixar ele ter tempo, que não deixar ele receber, sempre ter gente em cima. Mas ele, claro, é um jogador tão determinante, ele tira sempre o marcador que vem perto, ele tem uma visão de jogo muito boa e acaba sempre colocando o companheiro dele em vantagem, né? Mas, na verdade, o Santos criou mais chances, não foi assim, se não foi com nossas perdas da bola, né? Mais em transição, contra-ataques, momentos que a gente estava confortável, que a gente tentava acelerar a jogada, acabava forçando um passe, errando no meio e acabamos sofrendo assim, né? E eu tentei corrigir isso no intervalo, tentei segurar um pouco mais o Varela, sempre, principalmente para tentar segurar essas investidas, que era a única forma que o Santos estava criando perigo na gente, mas infelizmente no erro nosso eles conseguiram fazer o gol. Isso é futebol. Continuar insistindo em que nosso time tem que tentar se proteger bem desses contra-ataques, porque quando a gente tem muito tempo a bola, é a forma que o adversário tem de nos machucar. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Cidão Marinho da Litoral News. Hoje você colocou o Wallace no segundo tempo. Queria te perguntar se na estratégia com o Wallacean era a minutagem que você já esperava, se daria para dar um pouco mais de tempo para o jogador, e que explicasse também o motivo de não utilizar o Matheus Gonçalves dentro do gramado. É um jogador que tinha um negócio com o Cruzeiro, mesmo disse, vai ficar no Flamengo, disse que vai batalhar para ganhar o espaço dele, mas que obviamente quer jogar. Ele tem treinado bem? Qual o motivo de não ganhar a oportunidade? Obrigado. Bom, primeiro o Wallace é o jogador que tem entrado muito bem, tem correspondido sempre que a gente precisou em inúmeras e diversas posições dentro do campo. Um jogador que tem gol, tem assistências, luta pela equipe, então sempre contamos com ele. Hoje eu pensei em colocar nesse momento porque era o que o jogo estava pedindo. Eu não calculei antes do jogo o tempo que ele ia jogar, senão o que estava pedindo o jogo. E o Matheus era uma opção de banco. No momento que a gente tomou o gol, eu só tinha mais uma troca e optei por colocar o Juninho para ter dois atacantes dentro da área, porque a gente ia chegar com certeza mais por fora, porque o Santos ia se fechar muito por dentro, né? Então esse foi o pensamento. O Matheus, né, como eu já também falei na outra entrevista, muito nobre da parte dele, de ele querer jogar. Essa semana ele treinou quase toda semana com o Sub-20, é um menino que sempre treinou bem, sempre treina bem. E agora, com essa sequência de jogos, com certeza ele vai ter oportunidades para poder demonstrar e falar no campo. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro-Negro. Felipe, não tem como não te perguntar, hoje é o segundo jogo que o Pedro fica de fora, o Pedro não é relacionado. Eu queria saber um pouco de você, como é que foi a semana, o que rolou durante a semana. A gente teve notícias de uma possível reunião entre vocês, interna no grupo. Eu queria saber como foi a semana, o motivo, novamente, da ausência do Pedro, e se agora que o Bruno Henrique está suspenso contra o Fluminense, tomou o terceiro amarelo hoje, se você conta com o retorno do Pedro para o fim de semana. Obrigado. Bom, o assunto do Pedro é um assunto já encerrado, um assunto que eu já falei tudo que tinha que falar na coletiva, ele também já se posicionou, é um assunto encerrado. Agora só a única coisa que nos resta é trabalhar os dois e poder ajudar o Flamengo.
Felipe, apesar de ser um assunto encerrado, eu quero uma questão que não tem nem muito a ver com o Pedro, tem mais a ver com o departamento de futebol. O jogador soltou uma nota, na nota ele se mostra totalmente chateado com o departamento de futebol por aquela conversa vazada de um membro do departamento de futebol oferecendo um jogador num valor muito abaixo até do que a gente costuma pensar em uma venda dele do Flamengo. Na sua coletiva do sábado, você sugeriu a ele que ele procurasse os companheiros e pedisse desculpa pelo comportamento dele no treino. Queria saber se você também sugeriu aos membros do departamento de futebol, ou ao membro do departamento de futebol, ou o chefe do departamento de futebol, que conversasse com o Pedro para tentar resolver essa situação e quem sabe até pedir desculpa para o jogador. Obrigado. Bom, sinto muito, eu repito, né, um assunto do meu caso totalmente encerrado. Prefiro não opinar sobre isso é um assunto para o pessoal da diretoria, para você fazer diretamente para eles. Sobre isso, da minha parte técnica, o que eu falei já está totalmente encerrado. Felipe aqui, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho sobre essa sequência agora do Campeonato Brasileiro, olhando um pouco para frente. Essa é só a segunda derrota em 13 jogos, enfim, é um campeonato muito longo. E sempre em entrevista coletiva os treinadores falam, né, da importância de vencer em casa. Às vezes o empate fora também é bom. Hoje, enfim, acabou sendo uma derrota, mas queria que você falasse um pouco sobre essa sequência, porque agora o Flamengo tem a liderança ameaçada, né? O Cruzeiro joga amanhã. Enfim, queria saber se você fica ali olhando a tabela, fica fazendo conta, tem clássico com o Fluminense, que é o próximo jogo, você como treinador fica observando muito isso, fica se prendendo a isso ou deixa rolar e não olha tanto para a tabela? Não, olhamos os resultados que acontecem, por exemplo, hoje já tem outros jogos, olhamos os outros resultados e vemos como estamos, mas a única coisa que está ao nosso alcance é fazer a nossa parte, né? Então hoje infelizmente não fizemos a nossa parte, é um daqueles jogos onde o adversário conseguiu vencer na sua casa, um jogo que daqueles, infelizmente, né, achávamos que poderíamos conquistar pontos aqui dentro, mas sempre é muito difícil jogar aqui na Vila, num time tão bem treinado e com um jogador tão determinante como o Neymar. Então, esses jogos se entende com que não normal, mas que pode acontecer de você perder algum ponto. Mas o campeonato é muito longo, como você falou, nós temos que rapidamente reerguer e levantar o ânimo, que temos um clássico domingo, um adversário que também vem muito motivado, né, do grande mundial que fez e nunca é fácil jogar contra o Fluminense. Felipe, boa noite. Guilherme Lisnock do Lance. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Neymar. Ele fazia tempo que ele não jogava mais de 80 minutos. Hoje ele jogou quase o tempo inteiro. Você conhece ele de antes, queria que você falasse um pouquinho. Esse o Neymar de hoje pode ser um Neymar na seleção brasileira? Você acredita que as partidas que o Neymar fez, como hoje, pode levar novamente para a seleção brasileira? Uma pergunta mais pessoal para você conhecer. Todo mundo sabe a qualidade que o Neymar tem, o importante que ele é para o nosso futebol. E hoje eu vi o Neymar fisicamente num nível de Série A. A gente via nos duelos, via nas recomposições, até mesmo ele defendendo e pressionando os nossos zagueiros, coisa que não vinha fazendo antes dessa pausa, né? É claro, normal depois de tanto tempo parado. Acredito que uma lesão tão grave, tão séria como a que ele teve, sempre irá requerer cuidados sobre essa parte muscular. Valeu, galera. Fui.